que dita poesia, eu tenho um espírito que fala da moral, eu tenho um espírito que fala da história, eu tenho um espírito que fala da ciência, eu tenho um espírito que é mais das questões religiosas. Isso é curioso também no estudo da mediunidade. Às vezes um espírito, só para concluir a minha fala aqui e passar para o José, às vezes um espírito ele tem um conteúdo muito religioso, por exemplo, dando um exemplo. E aí ele tem um médium psicógrafo que ele é de um gênero mais ligado à ciência, por exemplo. Aí pode ser que isso atrapalhe a comunicação ou a comunicação nem se dê. Isso é uma coisa interessante também. Então, ele começa dando esse quadro geral em que ele coloca, resumindo, o espírito, o médium e os tipos de mediunidade, né? Que vão resumir exatamente o que é uma manifestação espírita, um fenômeno espírita. Tem que ter médium. Alguém aí já perguntou, eu já vou adiantar. Tem que ter médium para os espíritos atuarem no nosso mundo, para se fazerem visíveis, é a pergunta da Darlene, né? Inclusive os agêneres, inclusive os agêneres, tem que ter médium, né? A única situação em que eu não preciso de um médium propriamente dito da faculdade é a influência no nível dos pensamentos. Aí é a chamada mediunidade no sentido lato, né? Mas para algo mais específico, algo mais, vamos usar o termo mais materializado, eu preciso de uma faculdade mediúnica, né? Bom, da minha parte, eu começo com essa reflexão e passo para vocês. É um tema bem interessante que o Kardec ele tinha esse hábito, né, no Livro dos Médiuns. Obviamente é a obra própria que ele vai utilizar para fazer esse tipo de classificações. Ele era muito bom em fazer esse tipo de classificação, de observar os fenômenos e distinguir cada um, as suas diferenças, estabelecer as suas semelhanças, né? É impressionante como ele faz isso. E realmente, como o Michel falou, são dezenas ou até centenas de fenômenos que estão relatados na Revista Espírita, né? E que Kardec vai fazer a classificação lá no Livro dos Médiuns, né? Então, ele vai falar ali, é assim que se distinguem os médiuns videntes, falantes, audientes, sensitivos, de efeitos físicos, desenhistas, etc. E tem os fenômenos, né? Que são duas coisas diferentes. Você, embora sempre necessite do médium para o fenômeno ocorrer, no Livro dos Médiuns ele vai classificar os tipos de fenômenos e depois ele vai classificar os tipos de médiuns, que cada médium tem uma faculdade diferente, né? E pode produzir fenômenos diferentes. Eu já ouvi pessoas falarem que acham repetitivo, né, o Livro dos Médiuns. É bem curioso isso. Mas porque ele está, vamos dizer assim, analisando um grande fenômeno de dois pontos de vista diferentes, né? Uma coisa é a aparição do espírito, tem algumas características. Outra coisa é o médium que tem a faculdade da vidência. No caso da aparição, ele pode se tornar visível, inclusive, para pessoas que não tenham a faculdade mediúnica, mas precisa ter alguém ali no grupo que seja médium, né? Então, como ele está tratando de duas coisas diferentes que se relacionam, você tem de um lado os fenômenos e você tem de outro médium com a faculdade, parece que fica repetitivo, mas na verdade precisa fazer essa distinção para ficar mais claro, né? Enfim, outra coisa que eu queria destacar é o fato de as pessoas dizerem que os fenômenos não ocorrem mais, né? Se os espíritos existem, por que eles não aparecem para a gente, etc. Os fenômenos não ocorrem mais porque a gente não produz mais esses fenômenos, né? A natureza funciona assim, se você não provocar o fenômeno, ele não ocorre, né? Se você não se coloca nas condições para observar o fenômeno, você não vai observar. Se você não tiver os instrumentos corretos, você não vai conseguir experimentar, né? Então, para que esses fenômenos
eles tivessem um maior nível de ocorrência hoje, a gente precisaria provocá-los, né? Mas é sempre a questão que a gente falou, que a gente comenta que nós acabamos afastando a mediunidade e do nosso cotidiano, não permitindo assim que a gente tenha contato mais próximo, mais direto com esses fenômenos, né? Bom, seria isso. Não sei se o Eric tem mais comentários a fazer. Fique à vontade. Não, excelente, né? Excelente. A gente vê aí, né, que Kardec, ele comenta vários tipos de mediunidade e a gente já viu, pelo nosso estudo, que isso foi se desenvolvendo, né? Primeiro começou lá com a tipologia, né? Que tinha a tipologia alfabética, cada batido uma letra, a tipologia por sim ou por não, tinha a tipologia que a mesa batia, né? Ou a tipologia íntima. Depois veio a psicografia indireta, né? Colocava na prancheta, enfim. Depois viu que não era necessário. Então foi evoluindo até a psicografia se tornou ali a mediunidade mais corrente, não é? E mesmo na psicografia havia vários tipos, né? Que até eu coloquei aqui o capítulo do Livro dos Médiuns. Kardec divide a psicografia mecânica, não é? Semimecânica e intuitiva, né? Então, mesmo na psicografia, havia vários tipos. Né? Aqui, Kardec fala dos médiuns especiais, né, de vários tipos, e aqui Kardec fala dos médiuns escreventes, que ele vai falar disso, né? Então, a psicografia mecânica, por exemplo, o médium escreve involuntariamente e sem consciência do que escreve. A semimecânica, ele escreve involuntariamente, mas tem a intuição do que escreve, né? Já a intuitiva, ele escreve voluntariamente, sabendo claramente do que escreve. Aí ele tem que compreender melhor a intuição, né? Inclusive, nesse capítulo, Kardec vai diferenciar, né, a mediunidade no sentido, como o Michel falou, a mediunidade no sentido lato da inspiração que todos temos, né, todos nós temos inspiração, do sentido estrito, que se manifesta por efeitos mais patentes, né, mais ostensivos, né. Então, a psicografia, enfim, que aí que é radicada no organismo, né, independe da moral, é radicada no organismo. Mas então Kardec classifica vários tipos, né? Mas dá para perceber que nas obras dele ele foca na psicografia, né? Até por ser mais fácil o desenvolvimento e na época era mais fácil de registrar ali, enfim. Então, para você ter esses efeitos patentes, você precisa, né, de um médium nesse sentido estrito do termo, né? Um médium mais ostensivo, né? Só uma coisa aqui, o Luciano perguntou a definição de evidência, né? De clarividência. A gente tem o vocabulário espírita que coloca essas definições, né? Que é a clarividência e também Kardec definindo o que é evidente, né? Esse vocabulário é muito bom para Kardec coloca várias definições dos termos, né? Dos vocábulos. Isso, eu lembrei na hora daquele dicionário lá no Vocabulário Espírita, no Kardecpédia, né? Eu não lembro não sei se alguém lembra, mas eu não lembro de ter diferença. Mas eu sei que ele conceitua a vidência e a clarividência, mas eu não lembro dele colocar a diferença. E fazendo um gancho ainda do que vocês falaram, o Livro dos Médiuns é a obra mais completa e minuciosa sobre mediunidade, né? Tanto da parte teórica quanto da parte prática. É impressionante como uma obra tão minuciosa, tão